Mas agora é hora de a gente estudar a palavra de Deus. E nessa manhã eu queria conversar com vocês sobre alguns recursos espirituais indispensáveis. Você precisa desses recursos para hoje, no meio dessa situação toda que a gente está vivendo. Enquanto eu estava lá nos Estados Unidos, bem no início dessa crise, eu achei muito estranho um fato que ocorreu lá. A primeira coisa a desaparecer nos Estados Unidos, nos mercados, nas farmácias, foi papel higiênico. E eu ficava pensando aqui na minha mente, né? Por que papel higiênico desaparece numa crise respiratória, numa doença respiratória? Bom, e para piorar essa situação, a gente ouvia algumas notícias assim um tanto quanto bizarras, né? Por exemplo, 2 senhoras que saíram no tapa para disputar o último bloco lá, o último pacote de papel higiênico dentro do mercado, gente. Que é isso? Mais bizarro do que isso foi um casal nos Estados Unidos que encomendou pela Amazon.com uma carreta de papel higiênico. Você pode imaginar uma carreta de papel higiênico sendo descarregada na casa dele, nem sei onde ele pôs tanto papel higiênico. E aí logo vem, né, nesses programas de televisão, os matemáticos de plantão fazendo cálculos de quanto tempo um casal gastaria para consumir todo o papel higiênico que foi comprado. E eles calcularam no mínimo 12 anos para poder consumir o papel higiênico. Olha, gente, que coisa tremenda. Eu achei tão estranho isso, porque esse assunto do papel higiênico lá virou uma coisa, né, uma neura. E aí um psicólogo escreveu um trabalho científico para tentar explicar por que o papel higiênico sumiu das prateleiras. E ele então disse que no mundo ocidental o sentimento é que o papel higiênico é um gênero de primeira necessidade tanto quanto a comida. Eu achei tão estranho tudo isso, né? Porque no mundo ocidental, em lugares do mundo, não se usa papel higiênico, né? Usam-se outras formas. Bom, deixa para lá isso, né? Que é outro assunto. Por isso, hoje eu queria falar sobre alguns recursos que de fato são indispensáveis. Se você não tiver esses recursos para a sua vida espiritual, nestes tempos de crise, de medo e incerteza, realmente você vai sofrer. Por isso, Jesus colocou alguns recursos tremendos à nossa disposição. E nessa manhã eu queria falar sobre o primeiro desses recursos. O primeiro desses recursos se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 17. A Bíblia diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O primeiro recurso que Jesus coloca à nossa disposição é a atuação do Espírito Santo em nós, nos dando 2 armas tremendamente poderosas. A primeira delas é sabedoria. Sabedoria na Bíblia é a arte de viver, é a capacidade de gerir a vida, é a capacidade de desenvolver a vida para ser feliz. E essa sabedoria envolve várias áreas diferentes da nossa vida. Ela envolve, por exemplo, os nossos relacionamentos. Olha, nesse tempo de isolamento social, de confinamento, como nós precisamos de sabedoria. Por quê? Porque todas as fraquezas relacionais de uma família vão se manifestar. Porque o tempo, eu vou para trabalho, volto, não sei o quê, a gente coloca em stand-by, debaixo da prateleira, debaixo do tapete, uma série de coisas. Mas no convívio diário, intenso, né, de isolamento, essas fraquezas eclodem. E então a gente precisa de sabedoria para lidar com as nossas próprias fraquezas. Mas eu preciso de sabedoria para lidar com finanças. Olha, a gente está vivendo um tempo que está todo mundo perguntando: o que é que eu vou fazer?
como é que vai ser, não é? Será que eu vou ter emprego? Será que eu não vou ter emprego? Quem é um profissional liberal vai dizer, será que eu vou receber? Quem é um empresário diz, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou receber? Como é que vai ser? Não é? Quem tem um pouco pergunta como fazer render o pouco que tem. E quem não tem diz, Senhor, o que eu vou fazer agora? Estou perdido. Como eu vou conseguir o suprimento de cada dia? E é importante nesse momento a gente ter sabedoria que vem do alto de Deus para discernir o que é prioridade e o que é supérfluo. Para a gente poder aprender a viver alguma coisa que às vezes a gente não aprende a viver, que é um estilo de vida muito simples. Eu estava conversando com um empresário essa semana, uma pessoa que tem posses, né? E falei, e aí, o que você está fazendo? Né? Porque ele está em isolamento social, sozinho. E ele disse assim, pastor, eu descobri uma coisa muito boa. Ele falou, o que é? Que a gente vive bem com muito pouco. Eu falei, por quê? Eu acabei de fazer um feijão com costelinha de porco. Gastei muito pouco e eu estou feliz, estou babando de comer o feijão com costelinha de porco. Eu fiquei pensando, não é verdade isso? A gente vai aprendendo coisas tão interessantes, mas a gente precisa de sabedoria. Mas a sabedoria que necessitamos precisa ser uma sabedoria diferente, que é a manifestação do poder de Deus em nós. Ninguém, em nenhum outro tempo do mundo, viveu o que nós estamos vivendo. Ninguém, em nenhum outro tempo do mundo, viveu o que a gente está vivendo. E sabe, não existem modelos para copiar. A gente vai ter que inventar um modelo. E para isso a gente precisa de sabedoria do alto. A gente precisa de graça do Senhor, do Espírito Santo atuando em nós, nos dando algo sobrenatural, dando criatividade, dando visão diferente. Por isso, o Senhor vai dizer que Ele, nessa arma poderosa, além de sabedoria, Ele tem um outro componente, que é revelação. Diante desta demanda tão grande, só sabedoria, eu diria para você, é pouco. E você precisa de revelação. Por isso Paulo fala sobre uma segunda arma poderosa que nós precisamos, junto com a sabedoria. E essa segunda arma, ela também é sobrenatural. É o Espírito de Deus nos dando revelação. É o Espírito da revelação. Quando eu meditava nesse texto, eu me lembrei de outra época na história da Bíblia em que esses dois recursos estavam juntos e eles significaram a salvação de milhares de pessoas. Foi na vida de José do Egito. José do Egito tinha as duas coisas, espírito de revelação e tinha também espírito de sabedoria. Deus havia dado essas duas coisas para ele. E aí ele foi capaz de discernir o sonho de Faraó e saber que tinha tempo de abundância e tempo de seca, tempo de falta. E ele então teve sabedoria divina para gerir a abundância e poder, na falta, fazer o Faraó ficar ainda mais rico do que era antes. Incrível isso. E ele então teve toda essa capacidade. E quando eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando naquilo que Paulo ensinou. Por isso a gente pode dizer como servos de Deus, porque Ele nos deu essas armas, espírito de sabedoria e revelação, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Foi o espírito de revelação que permitiu preparar e antecipar. Quando eu penso nisso, eu fico pensando que o espírito de revelação é o falar de Deus dando direção. É a nuvem e a coluna de fogo que revelam não só a presença, mas a proteção de Deus. É a determinante para o próximo passo. Há momentos em que a sabedoria ela se torna tremendamente limitada. Por quê? Porque nos faltam dados. Então, se você for olhar com a sabedoria humana o que a gente está vivendo hoje,
tá? Então você vai dizer assim, poxa, eu não tenho dados para tomar decisão. Eu não sei o que vai acontecer. Vai abrir o mercado? Não vai abrir o mercado? Vão voltar às aulas? Não vão voltar às aulas? Como é que vai ser? Não é verdade? Não faltam dados? Ninguém sabe. Nem os governantes sabem, nem os médicos sabem, ninguém sabe. Todo mundo está olhando lá o cenário A, cenário B, cenário C. Então, a sabedoria humana, ela fica limitada pela falta de dados. Mas quando você tem sabedoria divina, que é a capacidade de gerenciar os seus dados, na graça e no poder de Deus, com uma visão criativa, mas você acrescenta isso à revelação de Deus, onde o Espírito de Deus começa a dizer, olha, o primeiro passo que você vai tomar é esse. E é interessante que a revelação de Deus, ela não te dá o cenário completo, ele não mostra todos os detalhes, ela não mostra, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, ou o Trump vai fazer... Não é isso não, gente, não é o Bolsonaro, o Trump, não é nada disso. É Deus dizendo, dá este passo agora. E aí a gente diz, Senhor, mas não estou entendendo para que esse passo. Você não precisa entender. Escuta a minha voz. E aí quando você dá o passo, acontece alguma coisa. Daí você usa a sabedoria de Deus para gerenciar esta coisa que aconteceu. Quando a gente pensa nesse sentido, em termos de revelação, revelação é esse descortinar de Deus aos dados ocultos que ainda não foram revelados aos olhos humanos, que nos permitem antecipar as coisas e nos preparar para o que está vindo. Sem esse recurso, eu e você ficamos perdidos no deserto, mas por causa da revelação de Deus, a nuvem vai na frente e eu vou seguindo. Eu não sei exatamente onde ela está me levando, mas eu vou seguir a nuvem do Senhor. E sabe, eu acho que nós nunca vivemos um tempo em que os crentes no Senhor Jesus Cristo, as pessoas que acreditam que Jesus é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele é a nossa única esperança, que Ele é a nossa redenção, precisamos tanto de sabedoria e revelação para todas as dimensões da vida. Todas as dimensões da vida. Mas a grande pergunta que fica é, como é que eu posso obter sabedoria e revelação? Tá bom, pastor, já me convenceu, eu quero sabedoria e revelação, mas e aí, como é que funciona esse negócio? Bom, você lembra lá da história do papel higiênico, né? O papel higiênico estava acabando na minha casa, né? E eu saí para comprar papel higiênico. E eu me lembro que um dia eu fui a 3 mercados e 2 farmácias. A gente estava numa cidadezinha muito pequenininha no estado de Nova York, né? Então só tinha 3 mercados e 2 farmácias na cidade. Eu fui em todos os mercados e todas as farmácias da cidade e não achei o papel higiênico. No dia seguinte, nós fomos a outra cidade onde a Cleusa se tratava, que era mais ou menos 1 hora de carro adiante de Nova York, ao norte de Nova York. E ali, então, procurei de novo papel higiênico. Não achei papel higiênico. Aí eu tive uma ideia brilhante. Comprei um fardo de guardanapos. Olha, tinha suprimento abundante de papel higiênico em casa. Eu estou brincando com isso porque a situação hoje é tão maior do que isso. Mas, diferentemente do que ocorreu comigo, Jesus dá dicas para a gente de onde encontrar esses 2 recursos indispensáveis. Eu não preciso ficar batendo na porta de todos os armazéns da vida para descobrir onde tem sabedoria e discernimento. Ele já disse para a gente onde ele tem. E no versículo 17 ele diz assim, na segunda parte, no pleno conhecimento dele. E a palavra está ensinando uma coisa tremenda. Quanto mais conectado a Jesus, quanto mais submisso, quanto mais determinado a receber dele essa bênção, quanto mais intimidade você tiver, mais sabedoria e revelação serão derramados sobre você. Porque isso é fruto da presença dele.
É Ele que é o revelador. É Ele que é a sabedoria de Deus encarnada que abençoa a gente. E o coração que antes estava obscurecido, pesado pelo medo, pela ansiedade, pela desesperança, ele é iluminado por Jesus, nessa intimidade com Ele. Veja o verso 18, que coisa tremenda, ele diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Sabe, quanto mais intimidade com o Senhor, mais Ele começa a abrir as dispensas do céu e você começa a ver os efeitos da dispensa do céu aqui na terra, na sua vida, na forma de sabedoria e revelação. O que mais você precisa hoje, nesses tempos de crise, é sabedoria e revelação, que só a intimidade com Jesus pode lhe dar. Por isso eu queria dar algumas dicas para você desse caminho da intimidade. A primeira coisa que você tem que fazer, se você quer ter intimidade com Jesus, é reconhecer quem você é diante dele. Então, se você tem que fazer uma oração querendo ter intimidade com Jesus, começa reconhecendo quem você é. Olha, eu sou humano, pecador, eu sou limitado. Eu sou limitado, eu sou incompetente para esse momento. Senhor, não dá, sem a tua graça não dá, não tem outro jeito. E aí, nesse reconhecimento, a gente tem que reconhecer a nossa separação. Sabe, Senhor, eu não sei ouvir a revelação do Senhor na minha vida. Eu não sei, Senhor, buscar uma sabedoria do alto. O que eu aprendi é a sabedoria da economia, a sabedoria do dia a dia da vida, mas essa sabedoria que vem do Senhor, eu não sei, eu preciso dela. Se a gente não reconhecer a nossa limitação, a gente vai continuar confiando no nosso taco. E sabe, para receber esse recurso divino, eu tenho que deixar de confiar no meu taco e confiar na graça de Deus. Porque só Ele é a minha segurança e a minha esperança. Segunda coisa que você tem que fazer, que é uma dica especial, é, depois de reconhecer, você tem que fazer um chamado, um convite. Senhor, vem aqui e começa, Senhor, a invadir aqui a minha casa, a minha vida, o meu dia a dia. Invade, Senhor, eu estou abrindo a porta, escancarando a janela, eu quero o Senhor passeando aqui. Quando a gente conversar, eu e minha mulher, que o Senhor esteja no nosso meio. Quando a gente conversar com os nossos filhos, que o Senhor passeie aqui entre nós, eu quero sentir a Tua presença. Sabe aquele convite desesperado? Senhor, vem logo, a gente está precisando já. E sabe, na intensidade do nosso clamor, vem a intensidade da resposta. Porque é a busca que faz com que venha a resposta. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Terceira dica, tá? Quando você sentir a presença de Jesus, entrega. E mesmo que não sinta, entrega o controle. Sabe, Senhor, está aqui a minha vida, estão aqui os meus negócios. Sabe, não é mais meu, é teu. Sabe, quando Deus é o dono do nosso negócio, você não precisa ficar preocupado, porque a ordem vai vir dele e ele que é o responsável, não é você. Quando Deus é o dono da sua família, você não precisa ficar preocupado, porque você sabe que Ele está cuidando dos seus filhos. Quando Deus é o dono do seu coração, você pode descansar nos braços dele. E aí, Deus vai começar a derramar graça sobre a tua vida. E a graça vai envolver tantas áreas. Bom, quando você receber do Senhor graça, sabedoria, revelação, então toma cuidado para não perder. E tem muita gente que já perdeu sabedoria e revelação, que já recebeu uma vez de Deus. Sabe por quê? Porque esqueceu-se que quando Deus derrama sabedoria e revelação e graça, Ele transformou a gente em sacerdote dele nessa terra. Você tem que ser sacerdote da sua casa, da sua família, nos seus negócios. Você é o sacerdote de Deus, dos seus empregados,
Você é o pastor que Deus colocou para cuidar deles, tá? E você tem que olhar para isso. Eu me lembro de uma discussão que eu achei muito interessante entre num grande grupo de pastores, mais de 80 pastores do mundo todo, e de repente eu ouvi dois discursos completamente distintos. De um pastor americano falando sobre gestão e como ele tinha, e ele falava orgulhosamente, demitido não sei quantas pessoas, feito tantas coisas assim, e de repente se levantou um pastor do Oriente, não é? E ele disse: você não entendeu quem você é, pastor? Você é o pastor dos trabalhadores que estão debaixo de você. Você é o responsável pelas famílias deles. Você tem que entender de modo diferente a realidade. Não é um negócio. Isso aqui é cuidado. E de repente a gente viu os dois mundos em conflito. É claro que precisa de um equilíbrio. Eu entendo que vai chegar momentos que você tem que demitir, que você tem que contratar. Isso faz parte do negócio. Porém, antes de qualquer coisa, você tem que ser o pastor daqueles que Deus colocou debaixo de você. Se você for só o chefe, então você não entendeu o sentido da sabedoria e da revelação que ele foi manifesta. Você tem que ser o pastor deles. E aí, quando a gente começa a exercer esse pastoreio, então algo novo começa a acontecer na nossa casa, na nossa vida, na nossa missão e no nosso trabalho. Eu gosto muito da história dos poloneses aqui na cidade de Curitiba. Quando eles chegaram aqui para Curitiba, eles queriam a liberdade religiosa para poderem serem católicos romanos. Só que eles descobriram que os católicos romanos não falavam polonês e nem eles falavam português. E então a colônia se reuniu e disse: o que nós vamos fazer? Agora aqui a gente tem liberdade, mas não pode cultuar. Como é que faz? E aí eles tomaram uma decisão incrível, que eu acho que é uma decisão que todo mundo tinha que aprender. Os pais de família disseram: nós seremos os sacerdotes da nossa casa. E eles reuniam seus filhos, ensinavam seus filhos a palavra de Deus, oravam junto com eles. Sabe, nesse tempo de confinamento, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, vocês foram feitos sacerdotes de Deus nessa terra. Cuidem da sua família. Façam contatos com os que estão longe, com os que estão perto. Claro que o contato não pode ser de toque, não pode ser às vezes nem presencial, mas tem tantos meios. E aí a gente começa a disciplinar a graça de Deus. Eu queria concluir essa palavra dizendo para você: Jesus tem algo muito especial para fazer na sua vida. Ele tem um recurso tremendo. Ele quer lhe dar sabedoria e revelação. E nesse processo de sabedoria e revelação, Ele quer abençoar você e fazer de você uma bênção. Então, nessa hora, se eu tivesse condição de ter você conosco aqui no templo, né, eu faria isso. Então, eu vou fazer igualzinho a gente fazia antes. Eu chamaria você para sair do seu lugar, você lembra disso? E vir aqui na frente para a gente orar junto. Eu não posso chamar você para sair do seu lugar e vir aqui no templo, tá? Mas eu vou convidar você a responder a palavra de Deus. Vai aparecer um link aí, tá? E eu queria que você clicasse nesse link ou entrasse no seu celular, fizesse isso se você está assistindo pela televisão, e você vai responder a esse link. Eu quero receber de Deus sabedoria e revelação. E você, quando estiver respondendo isso, você está assumindo esses compromissos. Primeiro, de confessar a sua limitação diante de Deus. De você confessar que é pecador, que você necessita da graça, que não dá para confiar no seu taco, que a sua sabedoria está limitada, que você não sabe o que vai fazer, mas que você depende de uma graça de Deus na tua vida. Que você vai abrir mão de confiar em si mesmo para passar a confiar no Senhor. Quando você estiver clicando ali, você vai estar dizendo: Senhor, Senhor, escuta aqui, tá? Eu estou implorando, clamando, entra na minha casa, entra na minha vida, faz algo novo aqui. A gente está precisando de uma revolução do Senhor.
E nessa hora você vai estar assumindo, quando clicar ali, você vai estar testemunhando isso, porque a Bíblia fala que a gente tem fé no coração, mas proclama isso. A gente não pode ter uma fé apenas individual, ela tem que ser uma fé comprometida. Por isso você vai clicar, por isso eu chamo para você vir aqui à frente. Tá? Você vai dizer, olha, Senhor, eu estou entregando o controle e estou assumindo o compromisso de ser sacerdote. Se você já é servo do Senhor, talvez você tenha que clicar para dizer, de hoje em diante eu vou ser sacerdote da minha casa. De hoje em diante eu vou ser sacerdote das pessoas com quem eu trabalho. De hoje em diante eu vou ser sacerdote daqueles que estão debaixo de mim na cadeia de autoridade que eu tenho. Eu queria que você clicasse ali e escrevesse qual é a sua decisão. Talvez seja tudo isso, talvez seja uma coisa só, mas eu queria que a gente pudesse estar juntos e a gente pudesse responder e a gente pudesse estar na presença do Senhor. Agora, não esqueça de clicar, tá? Eu vou orar aqui, mas eu queria que você fizesse a sua parte. Nós vamos cantar uma canção, tá? Logo depois dessa canção eu vou fazer essa oração. Enquanto a canção vai estar sendo cantada, que é um apelo, entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre em mim. Se você sabe essa música, canta com a sua família e louva o Senhor, né? E na hora da oração, se você puder, assumir uma postura de culto. Às vezes a gente está lá largado, tal. Não, agora é uma postura de culto. Eu estou na presença do Deus vivo. Então, quando terminar essa canção, eu vou orar por você. E eu vou estar contando que você respondeu, tá? E eu vou dizer, olha, tantas pessoas responderam, tá? No próximo culto eu vou dizer, tantas pessoas responderam. A gente vai poder ver isso aí, tá? Não por causa dos números, mas é por causa daquilo que representa espiritualmente, compromisso, tá? Então, cante essa canção agora, daqui a pouquinho eu volto para a gente orar juntos. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a desnecessidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Tua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Sou pequeno demais pra Tua paz, dado tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a necessidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Deixa eu orar com vocês agora. Pai querido, tem tantas pessoas que clicaram aqui, tantas pessoas que estão respondendo pelo WhatsApp, pedindo intercessão, fazendo tantas coisas diferentes. Tantas pessoas que estão numa postura de adoração agora, onde estão? Lá nas suas casas, em qualquer lugar. Mas, Senhor, o principal que nós estamos aqui para pedir é, Senhor, por favor, entra na nossa casa, entra na nossa vida, porque sem sabedoria
E sem revelação do Senhor, a gente não vai conseguir atravessar esses tempos escuros. Então, Senhor, vem sobre nós com a Tua graça. Nós estamos aqui para reconhecer a nossa humanidade. Nós somos pequeninos, Tu és o Todo-Poderoso. Para reconhecer a nossa carência e para pedir, Senhor, revela o Teu poder, a Tua graça aqui entre nós. Algumas pessoas precisam de resposta, Senhor, esses dias. Ó Pai, dá revelação para eles. Dá, Senhor, sabedoria. E alguns, Senhor, precisam de uma intervenção Tua, direta, no dia a dia deles, na economia, nas compras, não sei o quê. Faz um milagre hoje, Senhor. Começa a fazer essa semana milagres. Alguns precisam de intervenção na sua saúde. Senhor Jesus, visita agora poderosamente. Põe a Tua mão. Ah, Pai, a Tua palavra nos ensina que o Senhor é um Deus de perto e de longe. Enquanto os outros diziam, Ele é o Deus das montanhas, o outro dizia, Ele é o Deus dos vales, o Senhor está dizendo, o Senhor é o Deus das montanhas e dos vales, em qualquer lugar. Agora começa a derramar poder, Senhor. Começa a derramar graça. Que a visitação do Senhor venha e que algo tremendo aconteça. Sabedoria, revelação e intervenção do Senhor. Fica com esses Teus filhos. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Eu também quero sabedoria e revelação. Esse é um grande privilégio poder compartilhar das histórias, mas também da experiência com Deus e da experiência com a Bíblia. Várias pessoas foram pedindo isso ao longo da oração. A Rosiane Mendes pediu sabedoria e oração, a Kelly Rodrigues, a Denise Leal, Eliane Alves, a Cícera Souza, deu um amém bem forte aqui, a Sandra Schaefer, Luiz Cuba, Joel, várias pessoas. Eu diria que centenas delas estão pedindo por sabedoria e revelação. Mas eu queria pedir para você que está fazendo essa oração pela primeira vez, fizesse isso através desse link que está aparecendo. Para você que está na TV, para você que está nas redes sociais, você pode fazer um print ou fazer isso depois. Eu sei que agora, enquanto você está assistindo o culto, é muito complicado de fazer, mas faz um print, depois você entra de novo, escreve para a gente. Mesmo que você use esse veículo para pedir oração, vai lá, manda o seu pedido de oração, faz aquilo que nós somos desafiados hoje, a buscar a Deus por sabedoria e revelação. Nós vamos estamos agradecendo todos os que participaram conosco. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui em postura de culto, adorando o Senhor. Foram muitas pessoas participando conosco nas redes sociais, no YouTube mais de 2.000 pessoas, no Facebook muito mais, no Instagram, na TV a gente não tem como computar, mas juntando tudo isso hoje, a gente estava reunido em mais de 10.000 pessoas aqui. E é incrível ver como Deus pode alcançar pessoas através da tecnologia. Então eu queria desafiar você. Esses cultos, eles ficam gravados tanto nas redes sociais quanto na TV, obviamente vai ficar passando algumas vezes. Não tem como você compartilhar, a não ser que você compartilhe o canal 31.1 da Rede Super, mas você pode fazer isso através das redes sociais. Então vai lá em compartilhar agora, você coloca no teu perfil, outras pessoas vão assistir esse culto. Vai também no teu Instagram, vai ali naquele aviãozinho, compartilha com outras pessoas, eles podem assistir esse culto no Facebook, copia e cola nos teus grupos de WhatsApp esse culto. Muitas outras pessoas que precisam de sabedoria e revelação que vem do alto vão poder ser abençoadas se você fizer isso. Nós vamos orar agradecendo pela presença de Deus na sua casa, agradecendo pela presença de Deus
onde você estiver. Semana passada alguém estava assistindo o culto no ônibus, eu li depois, voltei para a rede social e estava lendo, alguém falou, eu estou assistindo o culto, eu estou participando do culto dentro do ônibus, porque eu preciso ir trabalhar. E eu fiquei impressionado com a dimensão do poder de Deus se revelando em vários lugares. Então vamos agradecer pela sua vida, agradecer por você estar conosco, mas também desafiando você a preencher esse link aí de pedido de oração, ou de você colocando a sua vida nas mãos do Senhor, pedindo sabedoria e poder, mas para você compartilhar também esse culto com os teus amigos e familiares. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esse culto. Nós entregamos ele ao Senhor mais uma vez, porque nós estamos aqui para adorar o Senhor. Nada disso faz sentido se fosse apenas uma ação de uma igreja. Não é isso, o Senhor sabe. Nosso coração busca transformar-se em um coração que te adora em espírito e em verdade. É assim que nós queremos te adorar, é assim que nós queremos viver, te adorando em espírito e em verdade. Mas nós pedimos agora ao Senhor que se revele a nós. Espírito Santo de Deus, derrama sobre os teus filhos e filhas sabedoria. Revele-se a cada família, a cada pai, a cada avó, a cada tio, a cada tia, a cada pessoa que está conectado conosco agora. Espírito Santo, vai lá nessa casa e dá sabedoria para essa pessoa que está desesperada. Deus, enche essa vida de sabedoria, mas também de revelação que vem do alto, para saber lidar com todas as situações que estão se revelando agora nesse contexto de isolamento, de quarentena. Mas abençoa aqueles que também fizeram a sua decisão, que o Senhor os ajude a manter esse compromisso firme com o Senhor, a aprender mais com o Senhor, a viver mais com o Senhor todos os dias, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor acordou algumas pessoas, elas já levantaram e já vieram te adorar através desses veículos que a gente tem usado aqui para transmitir a mensagem. Então, honra a vida delas, abençoando com proteção, com cuidado, com saúde, com suprimento, em nome de Jesus. Obrigado por cada voluntário que se envolveu nesse culto hoje, para também levar a tua palavra a esses lares, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, que Deus abençoe a sua vida, querido.